Shalom para você. Se você pudesse pegar aquelas mensagens que duram muitos minutos e resumir a parte bíblica e teológica em poucos minutos, você gostaria disso? Então eu vou fazer isso aqui para você. A mensagem de hoje tem um título lá na publicação: A Melhor Mensagem de 2020, Pastor Júnior Trovão, e ela está no canal oficial dele. Eu vou deixar o link aqui na descrição se você quiser ouvir a mensagem toda. Aqui eu fiz um resumo do que eu anotei ser útil, considerando ser útil os tópicos e as partes bíblicas e de estudos que ele colocou naquela mensagem. A referência da mensagem está no livro de Apocalipse, capítulo 22 e versículos 20 e 21. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. E ele continua a mensagem após a leitura na introdução, dizendo que a palavra anunciada para a vinda de Jesus foi em Gênesis capítulo 3, quando fala que o filho da humanidade, o Ben Adão, o filho de Eva, pisará a serpente, a cabeça da serpente. E também a Bíblia fecha no último capítulo anunciando a volta de Jesus. Então, por isso que ele fala que Jesus é o Alfa e o Ômega, porque ele está desde o princípio da Bíblia até o fim da Bíblia. Se você quiser que eu faça mais comentários sobre a presença de Jesus no Antigo Testamento, você coloca aqui nos comentários que eu vou fazer um vídeo sobre isso. Continuando com a mensagem do pastor Júnior Trovão, ele fala o seguinte, que tem obras que Deus começa com você e ele termina com você. Ele cita o exemplo de Moisés. Moisés, ele começou o êxodo ali da nação do Egito, com a nação de Israel saindo do Egito. Ele iniciou a abertura do Mar Vermelho e o encerramento também, o fechamento do Mar Vermelho foi com Moisés. Só que tem coisas que só Deus tem a capacidade de começar e só Deus tem a capacidade de terminar. Só, no caso, ele fala que só Jesus começou a salvação e só Jesus é capaz de voltar para concluir a obra de salvação. Só ele que pode fazer isso. E agora ele passa para o desenvolvimento da mensagem, dizendo o seguinte: para quem que Jesus vai voltar? Jesus volta para buscar quem? Primeiro, para os filhos dele. E ele usa como referência João capítulo 1 e versículo 12. Veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, enquanto a porta da graça estiver aberta, ele afirma que você pode receber a Jesus. Enquanto a porta da graça estiver aberta, enquanto estiver entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus, todos que quiserem aceitar Jesus, eles vão ser agraciados por essa bênção. E ele fala na mensagem que a volta de Jesus não é para o bastardo, não é para o afilhado, não é para os que estão longe, é para os que não é para quem mente, não é para quem está cometendo coisas que distanciam da palavra de Deus. A volta de Jesus é para quem reconhece Deus como Pai, para quem reconhece Jesus como seu Salvador, para quem é dele, ou seja, é para os filhos, e para quem é santo, quem tem santidade, que o Espírito Santo gera em mim e em você. Não é uma santidade que eu gero por mim, mas é uma santidade que é gerada pelo Espírito Santo em mim. Qual é o segundo tipo de pessoa? Qual é o segundo atributo que Jesus vai buscar nas pessoas que ele volta para salvar? Jesus volta para os que são santos. E ali o pastor Júnior usa a referência de primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Quem é santo
honra a Deus, e quem vive na santidade glorifica o nome do Senhor. E ele afirma que existem muitas modas no mundo, de vários tipos de coisa, e que se a gente, como seguidor de Jesus, como discípulo de Jesus, tivesse uma moda, seria essa da primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 15 ao 16. Como é santo aquele que vos chamou, sede vós santos também, em toda a maneira de viver. Para isso, significa que Jesus vai voltar para aqueles que são santos, aqueles que buscam a santidade. E ele continua falando o terceiro atributo, a terceira característica para quem Jesus volta. Jesus volta para aqueles que obedecem a Jesus. E ele fala que Adão perdeu o paraíso porque desobedeceu à salvação. Quem desobedece a todos, a Deus, a pai, a mãe, a patrão, quem desobedece a esposo, quem nunca faz nada para obedecer a nenhum tipo de autoridade, esses Jesus não vai voltar para buscar. Na mensagem ele fala, Deus honra o obediente aqui e também honra nos céus. Abraão, ele fala que foi o pai na fé pelo poder, não foi assim, pelo poder de fazer, foi pelo poder de desfazer. Abraão, Gênesis 12:1, sai do meio da tua terra, ou seja, obediente a Deus. Gênesis também, sai do meio da tua parentela. E aí Abraão, ele teve esse poder de fé, não por fazer alguma coisa, mas para se desfazer, para obedecer a Deus. Por isso que esse é o terceiro atributo que Jesus vai buscar nas pessoas que ele vai buscar para salvar na sua segunda vinda. Quarto tipo de pessoa. Quarto tipo de atributo. Jesus volta para quem ama. No dia que Jesus nos salvou, ele derramou o amor dele por nós. E o amor de Deus está derramado em nossos corações. Isso está em Romanos 5, versículo 5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E o pastor Júnior Trovão fala, se você não perdoa, você não está com a presença de Deus, você não tem amor. Que negócio é esse que você fala que é crente e que você não perdoa? E aqui um acréscimo meu é que Jesus falou na oração do Pai Nosso, perdoai as nossas dívidas e nossos pecados, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Então Jesus só vai perdoar quem perdoar alguém. É uma característica fundamental amar. E Jesus falou para perdoar 70 vezes 7 vezes. E isso é uma característica que o pastor Júnior destacou como amor. E a última característica que nós temos que Jesus volta para buscar é a pessoa que é cheio. Jesus vai buscar quem é cheio. Lucas capítulo 11, versículos 24, 25, 26. Quando o espírito imundo sai do homem e anda em lugares secos buscando repouso e não acha, fala, vou voltar, tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, acha ali varrida e adornada. Então leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. O que significa? Quando a pessoa tem a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, e ela deixa de ter a presença do Espírito Santo, ela fica vazia de Deus. E ele fala, citando também o exemplo das virgens, as prudentes e as loucas, que as virgens estavam cheias de azeite e as loucas estavam sem azeite, dizendo que se a pessoa estiver vazia, não vai dar tempo de, quando Jesus voltar, ela querer se encher do Espírito Santo para poder se identificar, ouvir a última trombeta e se identificar com todas aquelas características. Não dá tempo. Não adianta ser uma pessoa limpa, só que vazia. A pessoa tem que ser cheia do Espírito Santo de Deus, porque não tem como. A Bíblia diz que as pessoas estarão fazendo tudo no seu dia a dia e, num piscar de olhos, Jesus voltará. Esse foi o resumo da mensagem.
deixa aqui no comentário a sua opinião. Eu estou deixando, mais uma vez estou falando, eu estou deixando aqui na descrição o link da mensagem se você quiser assistir toda. Deus abençoe.